E agora, amigos, como que vai ser o futuro de Pokémon e o futuro de Pokémon Scarlet e Violet? O número oficial do total de Pokémons existentes agora passa de mais de 1000, e 1000 é o número de vídeos falando sobre os problemas de performance de Scarlet e Violet também, né? Então hoje, bora falar de outra coisa sobre Scarlet e Violet, porque hoje eu quero falar com vocês sobre o futuro de Pokémon. E eu acho que ele vai ser bem surpreendente, viu? A série Pokémon sempre foi do tipo que mantém uma fórmula exata e a cada novo jogo é adicionado ali alguns passos para que esses novos passos sejam somados a essa fórmula e sejam uma nova base para o futuro da franquia. Só que, meus amigos, agora na região de Paldea de Pokémon Scarlet e Violet, a evolução não foi um passinho, foi um baita de um salto comparado ao que a gente tinha visto antes na franquia. Imagine que se nas outras edições a gente tivesse pulado do 1 pro 3, depois pro 5, depois pro 8, de pouquinho em pouquinho ia adicionando, só que agora pulou, sei lá, pro 38 e a contagem decolou na velocidade da luz. Então é interessante a gente ver para qual direção a franquia vai tomar daqui para frente. Em meio a um turbilhão de novidades e mudanças na estrutura da fórmula Pokémon, há de se questionar e imaginar quais são os próximos passos que a Nintendo e a Pokémon Company vão tomar. E esses questionamentos e pensamentos é o que eu quero trazer e aprofundar com vocês aqui hoje. Por isso é importante assistir esse vídeo aqui até o final para poder entender. Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e vocês já sabem que sexta-feira é dia do hashtag Nintendo a Sério, o quadro aqui no canal onde a gente pega um tema e se aprofunda mais sobre ele. O link para os outros vídeos dessa nossa série está aqui na descrição, então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo e também de Pokémon. Ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E vamos embora falar de como Pokémon vai evoluir depois de Scarlet e Violet. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela loja Trilogy Games, que foi a loja que eu comprei o meu Pokémon Scarlet. A loja começou a enviar literalmente um dia depois do lançamento do jogo, coisa que é muito rara no Brasil, mas eles têm feito um ótimo trabalho para quem compra os jogos lá na pré-venda. Eu falo um pouco mais sobre a loja no final do vídeo, eu vou deixar o link deles aqui na descrição para vocês. Antes da gente começar a falar de futuro, é importante a gente entender sobre o passado e é muito interessante. Se vocês repararem bem, Pokémon explodiu mesmo em 1996 com os jogos Pokémon Red e Pokémon Blue. Bom, na verdade Pokémon Green, lá no Japão, mas vocês entenderam. É um jogo sobre um jovem que adquire seu monstrinho treinável chamado Pokémon, e ele parte em sua jornada desafiando mestres de cidade chamado líderes de ginásio que lhe dão comprovantes de vitória que o credenciam a uma liga nacional, e no caminho ele se depara com uma gangue com planos questionáveis e que envolvem um misterioso ser. O jovem resolve o mistério, derrota a gangue, recolhe as insígnias e vende a Liga Nacional. Ok, aí a Pokémon Company foi lá, pegou esse plot principal e replicou ele múltiplas vezes durante 25 anos. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. Pokémon seguiu vivendo por ciclos, em todos os sentidos. Os jogos funcionam com esse plot cíclico e a cada novo jogo, uma nova temporada do anime começava e esse anime também conta de forma cíclica a história do tal menino Ash Ketchum da cidade de Pallet. Porém, a ideia desse ciclo não era renovar, e sim acumular. É como um trem que só tem passagem de entrada, e uma geração de fãs de Pokémon vive uma série de acontecimentos, e ao reiniciar o ciclo, uma nova geração de monstrinhos entra nesse trem e se junta à geração anterior. Agora o trem tem duas gerações, e juntos nesse mesmo trem, vários vagões, eles vão vivendo esse ciclo, que ao terminar recebe uma terceira geração, o vagão aumenta e o ciclo se repete. O que aconteceu foi que ao longo de décadas, esse trem foi ficando cada vez mais pesado, acumulando uma série de gerações de Pokémon, e aí, como você imagina, o trem ficou lotado. Pokémon se tornou uma franquia com uma legião de fãs de várias idades diferentes e que se adaptaram a só viver uma nova repetição do ciclo que ele tanto gosta. E foi nisso que Pokémon se tornou a maior franquia do entretenimento do planeta. Porém, a gente sabe que uma hora esse trem ia acabar desgovernando. E aconteceu a revolta dos fãs com o lançamento de Pokémon Sword and Shield, quando a Pokémon Company decidiu não incluir todas as gerações de Pokémon naquele jogo. Nossa, foi um caos da internet. E não foi só isso. Alguns dos mais antigos fãs que viveram Pokémon desde lá do comecinho começaram a cobrar por um trajeto um pouco diferente, né? Pô, 20 anos aí fazendo a mesma coisa. E as novas gerações começaram a deixar de se identificar tanto assim com aquele tradicional trajeto. Afinal, passaram décadas e as crianças de cada época são crianças diferentes da sua época. A Pokémon Company olhou pra isso e falou:
tá na hora de mudar. Desde Pokémon Sun e Pokémon Moon no 3DS, a franquia Pokémon passou a investir em novidades, tanto nos jogos como o primeiro jogo a quebrar a ideia de ginásio. Embora ainda exista uma adaptação do velho plot, né? Além de trazer uma série de novidades que inclusive fazem desse jogo um dos meus Pokémon favoritos. Sim, eu era um desses passageiros no trem reclamando pra que ele entrasse em um trajeto novo, e aí a Pokémon Company atendeu os meus pedidos e fez Pokémon Sun and Moon. E eu adoro Pokémon Sun and Moon. Mas não só nos jogos, como no anime também. O Ash, ele passou a viver histórias mais independentes, e assim, o anime nunca foi lá super fielzaço ao jogo, mas era uma adaptação pelo menos daquele mesmo ciclo. Só que em Sun and Moon, eles meio que só aproveitaram o universo e trataram os eventos de uma forma muito livre. E cara, isso deu muito certo. E aí você quer mais incentivo à inovação do que a pressão por mudança nos jogos, combinada com o anime agora podendo ir pra onde ele quisesse? Esse incentivo à inovação foi o Nintendo Switch. Pokémon agora não seria mais um jogo simples de portátil, ele estaria nas televisões grandes dos nintendistas. E bom, a resposta a toda essa história de ciclos culminou em Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. A nona geração de Pokémon quebrou muita coisa, mas ainda mais importante, acrescentou muita coisa também. O tal salto numérico que eu mencionei lá no começo do vídeo. A inovação decolou na velocidade da luz, né? Agora, Pokémon é um jogo de mundo aberto. Diferente da época onde o protagonista era impedido de avançar por um mero galho. Lembra que tinha que usar o Cut? Ensina o Cut para um Pokémon, ele tem que usar o Cut para conseguir prosseguir. Agora não. Agora Pokémon não tem apenas uma história, mas ele tem 3 histórias, cada qual com o seu plot central, temática, acompanhante do seu protagonista, desafios e meios de se superar esses desafios. São 3 em 1. E esse tal Treasure Hunt, a busca ao tesouro que o jogo apresentou nos trailers, no fim das contas é uma tríade que busca agradar todo mundo. Você não percebeu? Olha só. A liga, ela é a liga tradicional, é a tradição da série Pokémon. A Path of Legends, que tem guia aqui no canal inclusive pra te ajudar, é algo inédito. Ela é uma busca por ervas míticas com um objetivo que chocou os jogadores. Eu adorei, mano. Eu fiquei de coração quentinho e a mensagem que passa na minha cabeça é a mesma que passou na cabeça de muitos de vocês, tipo assim, ei, as minhas aventuras Pokémon nunca foram sobre isso, sabe? O Path of Legends é a inovação. Pra quem não tá ligado, é a história sobre os titãs, né? Os diferentes titãs ali que a gente luta no jogo. E a Team Starfall é o meio termo. É a luta contra a tradicional gangue, só que o plot deles é muito mais misterioso e o sistema de gameplay desse desafio, dessa história, é uma mistura entre a tradição, que é de derrotar os capangas até chegar no cabeça da gangue, e inovação. Você faz isso agora de uma forma completamente nova, utilizando o modo Let's Go, que é um novo modo de batalha do jogo, que você aperta um botão e seu Pokémon meio que batalha automaticamente indo na direção que você manda. E aí no final você enfrenta algo que você não sabia nem que dava pra enfrentar. Sem spoilers, galera, mas eu fiquei surpreso. Então tem essas 3 misturas, é a tradição, a inovação e uma coisa que é a mistura entre as duas, nas 3 histórias que o jogo oferece. A ideia de se expandir os velhos Pokémon feito lá em Pokémon XY com a mega evolução e principalmente com as formas regionais de Alola, né, os Pokémon de formas regional, foi um marcante e grande passo na franquia. Só que em Scarlet e Violet esse passo virou uma maratona, cara. O jogo manteve formas regionais, mas ele adicionou também os Pokémons convergentes, que é algo que parece um pouco com as formas regionais, só que são mudanças baseadas na natureza da vida real. A evolução convergente, os Pokémons convergentes, que na natureza da vida real são espécies muito diferentes que apresentam características muito semelhantes, como morcegos que se parecem um pouco com aves, só que eles são mamíferos. No jogo a gente tem o Wiglet, que ele é um Pokémon convergente do Diglett, mas ele é um Pokémon de água dessa vez, que fica na praia. E além disso, o jogo ainda trouxe os paradoxos temporais. São Pokémons do presente que a gente conhece em formas do passado em Scarlet e em forma do futuro em Violet, abrindo uma terceira gama de variação de Pokémons antigos com visual novo. Beleza, mas e o modo competitivo de Pokémon, que é muito importante pra quem não tá ligado? Desde Pokémon XY, um novo fenômeno é apresentado que fortalece e reabre o leque de estratégias para Pokémon. Só que em Scarlet e Violet esse leque tá tipo uma cauda de pavão, porque essa nova mecânica é o Terastalize. Um Pokémon agora pode ter todos os 18 tipos diferentes. Isso abre basicamente 18 leques diferentes de possibilidades. Isso fora outras mudanças, mas resumindo, sim, mudou muita coisa agora na nona geração de Pokémon, o que nos leva à pergunta do começo do vídeo. E agora, qual é o próximo passo?
Analisando a evolução da série Pokémon nos videogames, a gente percebe que algumas coisas têm sido mantidas e outras mudadas. Mesmo assim, o que muda, mas mantém a mesma essência. Número 1. As Mega Evoluções saíram, porém para entrar outros modos de fortalecer um Pokémon no meio da batalha. No Pokémon Sun e Moon a gente teve os Z-Moves, né? Aquelas dancinhas no meio da batalha. No Pokémon Sword and Shield a gente teve o Gigantamax e agora a gente tem essa nova mecânica de Terastalize. Eu imagino que o Terastalize deva sair no próximo jogo. Ele não vai ter no futuro e ele vai ser apenas a grande feature exclusiva de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Mas a gente vê que eles estão mexendo em cada coisa que define uma batalha Pokémon. Por exemplo, na categoria Evoluções tivemos as Mega Evoluções. No outro jogo a gente teve na categoria Ataques os Z-Moves. E agora a gente tá mexendo na categoria Tipos, que são os Terastalize, que mexe com o tipo dos Pokémon. Não é ataque, não é evolução, é o tipo. Já o Gigantamax, esse foi algo mais geral. A ideia era desobrigar a ter um líder premeditado. Qualquer Pokémon poderia ser Gigantamax, dependendo da batalha. Foi tipo como democratizar o superpoder, sabe? Então, o que a gente pode entender é que a série Pokémon tá agora mexendo em toda a sua estrutura de batalha, jogo a jogo. E agora, cabe a pergunta, o que falta mexer? O que eles vão mudar no futuro? Olha, falta mudar a parte de habilidades, por exemplo. Tipo, uma mecânica que troca a habilidade de 2 Pokémon no mesmo time, ou deixa uma habilidade super forte. Eu não tô falando de um ataque, eu tô falando da habilidade inerente daquele Pokémon. Uma outra coisa, de repente, o número de Pokémons que você pode carregar, por exemplo, uma habilidade que você pode invocar um 7º Pokémon na sua party, que normalmente o nosso grupo de Pokémon são 6, né? Talvez seja isso que eles vão fazer nos futuros jogos. E observando a evolução dessa ideia, a gente vê que eles querem cada vez mais abrir esse leque de possibilidades, porque as Mega Evoluções eram meio previsíveis. Os Z-Moves, eles podiam variar o ataque, mas só dos Pokémons que seguravam a pedra do Z-Move. O Gigantamax já deixava qualquer um ficar mais forte. E o Terastalize praticamente pode mudar tudo que conhecemos sobre qualquer um dos Pokémons do seu grupo. Número 2. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet mostraram que ter 2 versões do mesmo jogo pode servir para mais do que apenas meia dúzia de Pokémons exclusivos que cada versão tem. Pode ser mais, pode ser a temática que permeia cada jogo. Por exemplo, futuro e passado, né? E principalmente pode ser uma temática que pode afetar agora sim os Pokémons exclusivos. E eu acho isso muito legal, diferencia um pouco mais os jogos. Talvez, por exemplo, se Pokémon Sword e Shield tivessem saído depois de Scarlet e Violet, eles podiam ter visto uma forma defensiva dos Pokémon e uma forma ofensiva do mesmo Pokémon. Alguma coisa assim, sabe? Sabe como em Fire Emblem você pode escolher 2 famílias diferentes e meio que a sua história, o ramo que você toma é diferente? Em Pokémon poderia ser assim, se fosse Sword and Shield, uma das famílias quer entrar na guerra e outra família é mais pacífica e quer se defender dos ataques, e aí são storylines que se misturam, mas que são diferentes. No futuro da série Pokémon, essas formas paradoxais que a gente tem em Scarlet e Violet, né, de Pokémons do passado, Pokémons do futuro, devem ir embora, mas eu acredito que a partir de agora, as 2 versões vão influenciar as temáticas e as formas de Pokémon. Extrapolando aqui, vamos dar um pouco de risada. Imagina o seguinte, um Pokémon salgado e um Pokémon doce, com umas formas tipo coxinha de um lado e brigadeiro do outro. Beleza, eu viajei aqui, vamos voltar. Pra vocês entenderem a ideia. Eu quero saber de vocês, que tipo de dualidades inéditas na franquia e que podem servir de temáticas para os jogos e formas do Pokémon vocês imaginariam? Sério, pensem comigo, eu quero ler de vocês aqui nos comentários. Número 3. E a história, hein? Agora que os jogos podem abrigar mais de um arco, será que esse será o padrão? Sinceramente, essa é a parte mais misteriosa. A ideia de dar um mapa aberto para os jogadores e deixar o jogador ir decidindo o seu próprio destino é ótima, mas sinceramente ela ainda pode ser muito aprimorada e eu não acho que ela será descartada antes dela ser completamente lapidada. Mas fica bem claro que a Pokémon Company está muito ciente do que o trem deles tem de muitas gerações e gostos e pedidos de vontade diferentes dos jogadores. Eles já mudaram a estrutura dos ginásios em Pokémon Sun e Moon e mudaram a forma com que a gente se relaciona com os Pokémons lendários agora em Pokémon Scarlet e Violet. Que tipo de estrutura narrativa eles podem mudar no futuro? Por exemplo, será que nos próximos jogos a gente pode ser um aprendiz que conscientemente inicia uma jornada para ser mestre Pokémon? Ou então, e se a gente for de uma equipe vilã de um jogo? Eu tava até trocando uma ideia com a Mari outro dia de um jogo de Pokémon que você podia ser um treinador normal ou você podia ser um treinador da equipe Rocket. Seria interessante isso pro futuro, mas temos muitas perguntas que podem ser feitas sobre o futuro de Pokémon e sinceramente eu quero muito que isso seja o futuro.
A franquia Pokémon sempre andou por um caminho, adicionando novos passos, e a fanbase de Pokémon apenas tentava adivinhar qual seria esse próximo passo. Tipo, esse jogo ele foi nessa direção, quem sabe eles não evoluem um pouco isso aqui no próximo game. Era um pouco previsível e agora não é mais previsível, isso que é legal, porque se Pokémon Scarlet e Violet adicionaram tantos novos elementos, quem sabe as próximas gerações também não adicionam, daqui a 2, 3 anos. Se antes era só uma questão de tentar adivinhar qual seria a mitologia que o jogo é baseado e qual poderiam ser os nomes dos jogos, agora existe um mar de possibilidades e questionamentos. Eu fiz alguns desses questionamentos e pedi para que vocês contribuíssem também comentando a opinião de vocês, mas foram apenas alguns questionamentos. A verdade é que a 9ª geração abriu precedente para muitas outras, como por exemplo, será que vai ser sempre mundo aberto daqui para frente? Eu particularmente acho que sim. Ou então, será que a gente vai sempre ter contato com o nosso Pokémon lendário desde o início do jogo? Ou como que vai ser o sistema de captura? E aqui Pokémon Legends Arceus também ajudou muito a introduzir esse tipo de questionamento. Será que o gráfico ele vai ser mais 3D ou será que ele vai ser mais desenho? Porque sim, eles mudaram isso também, até no formato dos personagens, no formato do olho dos personagens, e eles não usam mais aquele visual de desenho animado cel shading. Tem mais texturas, é diferente agora a direção que eles foram com esse Pokémon. Quem me conhece sabe que a minha franquia favorita é The Legend of Zelda. É uma série que simplesmente não tem muito padrão. Um jogo é sobre tocar ocarina, o outro é sobre uma lua caindo, sobre navegar um mar que foi inundado do planeta, se transformar em um lobo, explorar os campos de Hyrule ou explorar os céus agora. O fã de Zelda nunca sabe exatamente como que vai ser o próximo Zelda, é sempre uma surpresa e isso é uma coisa muito legal que essa franquia tem. Já Pokémon, a gente sente que tem algumas obrigações a cumprir, como o competitivo, que impede que Pokémon, por exemplo, vire um jogo de ação, igual algumas pessoas pedem. Para isso tem os spin-offs, mas mesmo que não chegue nesse nível, como é boa a sensação da gente olhar para o futuro de Pokémon e não saber o que esperar. De repente as coisas vão ser bem melhores no futuro, espero que sim. Especulamos muito aqui nesse vídeo, pode ser que a gente acerte algumas coisas, como por exemplo a ideia da nova mecânica de batalha de invocar um 7º Pokémon, mudando a estrutura do número de Pokémons no seu time. Mas pode ser que a novidade competitiva mude outro elemento, ou pode ser que não mude nada. Pode ser que o próximo jogo seja tão inovador quanto esse aqui, ou pode ser que ele seja só uma versão mais estruturada, mais bem polida da fórmula de Pokémon Scarlet e Violet, o que particularmente eu não acharia ruim. De repente usando todo o poder de um futuro novo hardware da Nintendo. Duvido. Eu não sei o que vai vir e eu não sei sequer se eu irei gostar do que eu vou ver, mas eu sei que eu tô bastante curioso e mais curioso do que nunca também para estar lá para ver o que vai ser. Scarlet Violet nos deu mais perguntas do que respostas sobre o futuro da franquia e talvez mais do que Terastalize ou um mundo aberto. Isso, a beleza da dúvida sobre o que vai vir pro futuro do Pokémon, seja a grande contribuição da 9ª geração para a série Pokémon. De repente, a partir daqui, eles podem ousar um pouco mais e mudar um pouco mais, porque eles estabeleceram agora um novo padrão. Mostra várias cenas de vários Pokémon. Uma frase no meio. E esse, meus amigos, foi o Nintendo a Sério de hoje. Eu queria parar para pensar um pouquinho o que a gente pode esperar do futuro de Pokémon. Eu espero que tenha empolgado vocês pensar um pouquinho nisso. Eu quero saber de vocês, quem está jogando Pokémon Scarlet e Violet, o que está achando do jogo e responder também o que vocês acham que vai mudar nos próximos games. Deixa pra mim aqui nos comentários se vocês curtiram. Toda sexta-feira a gente lança um vídeo mais dissertativo, onde a gente destrincha mais algum assunto. Vocês podem acompanhar na playlist que tá aqui na descrição ou clicando nessa hashtag Nintendo a Sério aí perto do título, tá bom? Se você curtiu, deixa um like aqui nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ativa o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, e muito obrigado à loja Trilogy Games por patrocinar esse vídeo aqui. Lembrando que a loja Trilogy Games tem o maior acervo de Nintendo no Brasil. Eles têm Nintendo, PlayStation e Xbox, e eles têm o perfil deles no Instagram, @TrilogyGamesOficial, onde eles se comunicam diretamente com os fãs e colocam cupons de desconto, que é difícil de achar de outra forma. Então se você quiser economizar na hora de comprar o seu Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite ou um jogo de Nintendo Switch, incluindo Pokémon Scarlet, você pode fazer como eu e comprar lá na Trilogy Games. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, assim como o Instagram deles também. Se você quer contribuir com o canal de outras formas, você pode se tornar um membro aqui no canal Coelho no Japão, ou você pode usar os meus links afiliados aqui da Amazon, que estão na descrição, os produtos que eu recomendo, como micro SD cards, acessórios e outras coisas. Você pode favoritar também o meu link coelhonojapão.com/Amazon e já deixar no seu browser aí, quando você for comprar alguma coisa lá, você já entra através do seu link favoritado
afiliado, você vai cair no meu link de afiliado e qualquer coisa que você compre, uma televisão, uma batedeira, um mangá, você vai estar me ajudando aqui. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês, meus amigos, conto sempre com vocês. Eu vou ficando por aqui, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais também, é @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Vem trocar uma ideia comigo por lá. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!